Olá pessoal! Bom, na aula de geometria dessa semana nós vamos fugir um pouquinho aí do nosso cronograma. Tendo em vista que na quarta que vem vocês têm um simulado, hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo de geometria que vai ser cobrado nesse simulado. Então, eu separei aqui 5 questões referentes ao conteúdo que vai estar lá para vocês, que é a parte de trigonometria, o estudo do triângulo retângulo, né? Então, o que vai ser cobrado para vocês de geometria nesse simulado, tá? Já adianto para vocês que vai ser essa parte de trigonometria. Então, a gente começa aí pela questão 1. O PDF foi enviado junto com a aula, tá? Para vocês acompanharem. São 5 questões que foram selecionadas de provas de processos seletivos aí de anos anteriores. Essa primeira é uma questão do Colune, da prova referente ao ano de 2020, então quem fez a prova para começar a estudar esse ano. E a questão fala assim: um triângulo retângulo apresenta as seguintes características. Seu cateto maior mede 12 centímetros e o seu perímetro é igual à sua área. É correto afirmar que a hipotenusa desse triângulo retângulo mede, e aí temos as opções. Para já adiantar nossas vidas, eu já fiz o desenho do triângulo retângulo aqui, para a gente já trabalhar em cima dele. Falou o seguinte, que neste triângulo retângulo o cateto maior mede 12. Pelo triângulo que eu desenhei, o cateto maior é esse cara aqui, né? Hipotenusa de frente para o ângulo de 90 graus, cateto e cateto. Esse aqui é maior. Então, esse aqui vai valer 12 centímetros. Se você, porventura, tivesse desenhado um triângulo que o cateto maior estivesse aqui, ia dar certo do mesmo jeito, tá? Não faz diferença. Foi só a questão do meu desenho. E aqui eu tenho um cateto, que eu vou chamar de C, e a hipotenusa, que eu vou chamar de H, tá bom? Então, cateto e hipotenusa. Eu quero saber a medida da hipotenusa, beleza? Primeira característica está aqui. Segunda característica, falou que o perímetro desse triângulo é igual à área. Perímetro é a soma dos lados, que no caso seria C mais H mais 12. Esse é o perímetro desse triângulo, a soma dos lados. E falou que esse perímetro é igual à área. Qual que é a fórmula para calcular a área de triângulo? Base, que no caso é 12, vezes altura, que no caso é C, dividido por 2. Então, C mais H mais 12 é igual a 12 vezes C mais 2. Então, eu posso melhorar isso aqui um pouco e dizer que C mais H mais 12 é igual a 12C sobre 2, não é verdade? Esse 2 que está aqui dividindo, ele volta para cá multiplicando. Então, fica 2C mais 2H mais 12 vezes 2, 24, é igual a 12C. Isolando o H, 2H é igual a 12C menos 2C menos 24, correto? Isolei o H, passei o 2C para lá e o 24 para lá também. 2H é igual a 12C menos 2C, 10C menos 24. 2H é igual a 2C menos 24. Então, significa que H é igual a 10C menos 24 dividido por 2. H é igual a 5C menos 12. Então, eu sei que a hipotenusa deste triângulo é igual a 5 vezes esse cateto menos o cateto de cá. Agora, como é que eu vou trabalhar com isso? Eu vou usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa, vou até trocar de cor para dar uma diferenciada. A hipotenusa desse triângulo é H. Então, eu posso dizer que H ao quadrado é igual a cateto C ao quadrado mais 12 ao quadrado. Eu tenho aqui duas letras diferentes, eu não trabalho com duas letras diferentes, não vou fazer isso aqui. Eu vou substituir, olha só. H não é 5C menos 12? Vou fazer essa substituição, então. 5C menos 12 ao quadrado é igual a C ao quadrado mais 12 ao quadrado. Produto notável, né, gente? Que a gente até vai ver nas próximas semanas aí, fazer uma revisão disso, mas aqui no caso a gente já pode resolver, né? Quadrado do primeiro, 25C ao quadrado,
menos 2 vezes 5c, 10c, vezes 12, 120c. Mais 12 ao quadrado, 144, que é igual a c ao quadrado mais 144. Eu tenho 144 positivo antes da igualdade, 144 positivo depois da igualdade. Isso vai se anular, né, na hora que eu trocar de lado. Então eu já posso cortar aqui. Vou jogar esse c para lá, então o que eu vou ter? 25c ao quadrado menos 1c ao quadrado menos 120c igual a zero. 25c menos 1c, 24c ao quadrado menos 120c igual a zero. Aqui a gente tem uma equação de segundo grau incompleta. Ela tem o A, ela tem o B, mas ela não tem o C, né? Então, a equação de segundo grau incompleta, como é que eu resolvo? Eu não vou fazer delta e bhaskara. Eu vou pegar o que elas têm em comum e colocar em evidência. 24 e 120, eu posso colocar 24 em evidência. 24. C ao quadrado e C, eu posso colocar o C em evidência. 24c ao quadrado dividido por 24c sobra c, né? Se você multiplicar aqui, dá 24c ao quadrado. Menos 120 dividido por 24. 120 dividido por 24 dá 5. C dividido por c, nada, né? 1 não vai resolver. Igual a 0. Então, eu tenho 24c que multiplica c menos 5 igual a 0. Isso aqui é uma multiplicação, correto? Uma multiplicação que eu estou afirmando que ela é igual a 0. Isso vezes isso é igual a 0. Para uma multiplicação ser igual a 0, um dos termos tem que ser 0, né? Porque como é que você vai multiplicar 5 vezes 3 e encontrar 0? Não tem jeito. Para você encontrar 0 como resultado, uma das coisas, um dos termos aqui da sua multiplicação tem que ser 0. Isso é uma certeza. Então, eu posso dizer que eu tenho duas possibilidades. Primeira, o 24c ser igual a 0. Se o 24c for igual a 0, significa que o c é igual a 0. Mas isso não é interessante para a gente. Por quê mesmo? O c é o lado do triângulo. Você já viu o lado de triângulo medir 0? Não vai ter jeito, né? Não vai existir. Então, vamos ver a segunda possibilidade. C menos 5 igual a 0. Então, C menos 5 igual a 0. C é igual a 5. Essa possibilidade nos interessa mais. Então, o cateto vertical aqui, ó, vale 5. Mas não é o cateto que a gente quer saber. A gente quer saber a hipotenusa. Então, a gente vai voltar aqui, ó, porque a hipotenusa é 5 vezes o cateto menos 12. Então, a hipotenusa é igual a 5 vezes o cateto, que vale 5, menos 12. 5 vezes 5, 25, menos 12. 25 menos 12 é igual a 13 centímetros. Então, significa que a hipotenusa desse triângulo vale 13 centímetros. 13 centímetros, se não me engano, é a letra A aí dessa questão. Correto? Deixa eu apagar aqui. A segunda questão, que é uma questão da prova do Coltec, para quem ingressou na escola ano passado. Ela fala assim: Felipe montou uma estrutura em forma de triângulo retângulo. Para reforçá-la, encaixou nela uma vara reta que ficou perpendicular à hipotenusa e com um dos seus extremos no vértice formado pelos catetos. Se os catetos da estrutura triangular inicial medem um deles 5 e o outro 12, a vara deve medir em metros. Então, ele montou um triângulo retângulo de madeira e aí, para deixar a estrutura mais firme, ele colocou uma vareta saindo da hipotenusa, formando 90 graus com a hipotenusa e ligando no outro vértice. Então, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus aqui. É como se ele tivesse colocado uma vareta aqui no meio, para deixar mais firme, para não balançar. Vamos desenhar isso aqui no quadro, para a gente poder visualizar isso aqui melhor.
Então, o que foi que ele fez? Ele fez isso aqui. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo, não no mesmo formato que esse da régua, mas para ser triângulo retângulo, o importante é que tenha o ângulo de 90 graus, que esse aqui tem. E aí falou que ele colocou uma vareta ali nesse triângulo, mas eu não vou colocar essa vareta agora. Primeiro eu vou fazer uma outra coisa aqui para a gente não carregar o desenho. Falou o seguinte, falou que os catetos desse triângulo inicial aqui medem 5 e 12. Então eu tenho a medida de um cateto e do outro. Está faltando a medida da hipotenusa, não é verdade? Então a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar essa hipotenusa aqui, ó, que eu vou chamar de x. Vou usar quem? Vou usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Para a gente encontrar essa hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é x ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25 mais 144. X ao quadrado é igual a 169, correto? X, então, é igual a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169, 13 é centímetros a unidade que eles estão usando, nem prestei atenção. Não, metros. Está usando em metros. Então, a hipotenusa desse triângulo vale 13 metros. Aqui embaixo mede 13 metros. Beleza? Uma vez que a gente sabe isso, vou colocar aqui a vareta que ele colocou. Ele colocou uma vareta aqui, ó, perpendicular ao ângulo de a hipotenusa, perdão. Então ela ficou aqui na vertical, saindo do vértice ali em cima e ligando aqui. Foi isso que ele fez, ele colocou aquela vareta ali. E a pergunta que foi feita para vocês é o seguinte: quanto que essa vareta aqui deve medir? Quanto que deve valer essa linha verde? Gente, para isso aqui a gente tem que usar a relação métrica do triângulo retângulo, aquelas 5 fórmulas lá, né, que além do teorema de Pitágoras tem umas outras. E existe uma fórmula lá das relações métricas do triângulo retângulo que diz o seguinte: A vezes H é igual a B vezes C. A é a hipotenusa, B e C são os catetos e H é H aqui mesmo, tá bom? Então é só substituir, eu já tenho a hipotenusa, eu já tenho os catetos, só jogar na fórmula. O A vale 13 vezes H, que é igual a 5 vezes 12. A 13H é igual a 5 vezes 12, 60. H é igual a 60 sobre 13. 60 sobre 13 não simplifica, não faz nada. Então, resposta final, 60 sobre 13. 60 sobre 13 seria aí a letra A também, né, do nosso exercício, correto? Então aqui, joguei no teorema de Pitágoras, joguei ali na relação métrica do triângulo retângulo e a gente encontrou. Vamos para a terceira? Vou fazer ela aqui do lado, que ela vai caber ali. A terceira, eu não coloquei número na lista, né? Agora que eu estou vendo que eu não coloquei número, mas vocês estão acompanhando aí, eu estou fazendo na ordem. A terceira questão, ela fala assim: um grupo de amigos resolveu fazer uma viagem para um parque ecológico. Eles chegam à estação central e partem em um teleférico que faz a primeira parada na estação Minizou e a segunda parada na estação Vista do Céu. E aí tem uma ilustração para vocês aí de um pedaço de uma montanha e os pontos da estação central, da estação Minizou e da estação Vista do Céu. Aí virando a folha aí, tá? Na segunda página tem assim: suponha que o comprimento total do cabo utilizado nesse teleférico seja de 480 metros e que esse cabo permaneça sempre totalmente esticado.
e que o comprimento dele, da estação central à estação Minizou, é o triplo do comprimento do cabo da estação Minizou à estação Vista do Céu. É correto afirmar que a altura da estação Vista do Céu em relação à estação central é adote raiz de 3 igual a 1,7 e tem aí as opções. Deixa eu só fazer o desenho aqui rapidinho pra gente, que é o seguinte. Carregar meu cérebro. O desenho, eu não vou fazer o desenho da montanha não, tá? Porque a montanha não vem ao caso pra gente. Ele consiste de 2 triângulos retângulos, se vocês forem observar aí, né? Tem um triângulo retângulo menor, que ele tem isso aqui. E tem um triângulo retângulo maior aqui embaixo. Opa. Essa régua fica escorregando, aí tem hora que os meus desenhos saem mais tortos do que eu gostaria. Não, peraí, gente, deixa eu só conferir um negócio aqui. Aí esse aqui seria mais aberto mesmo, seria mais pra cá. Vai ficar gigante o meu desenho, mas tudo bem. Depois eu diminuo o tamanho deles que eu vou fazer. Vou roubar um pouquinho. Pronto. Deu tudo certo, olha aí. Meus 2 triângulos retângulos, tá? Então aqui embaixo tem um ângulo de 60 graus, né? Que está falando aí na figura. Ângulo de 90. Aqui tem um ângulo de 30, que está falando na figura. Ângulo de 90. Aqui embaixo a gente tem a estação central. Aqui no meio a gente tem a Minizou. E aqui em cima a gente tem a Vista do Céu. Quer saber qual é a altura da estação Vista do Céu com relação à central? Ou seja, deixa eu só fazer um prolongamento aqui, ó. O que quer saber? Quer saber a distância daqui de cima até aqui embaixo. Quer saber isso aqui? Tudo. Essa é a pergunta. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira informação que me deu. Falou que o cabo de aço, que é isso aqui, né? Porque o bondinho sobe por aqui, tá? Pelo cabo de aço, pela hipotenusa ali, né? Falou que ele todo mede 480 metros. E falou também que a distância da estação central até a Minizou é o triplo da distância de Minizou até Vista do Céu. Eu não sei quanto vale de Minizou até Vista do Céu. Eu vou chamar de X. Aqui embaixo é 3 vezes, é o triplo daqui de cima. Então aqui embaixo vai ser 3x. Eu sei isso. E eu sei que tudo de central até Vista do Céu tem 480 metros de cabo. Ou seja, 3x mais x é igual a 480 metros. 4x é igual a 480 metros. X é igual a 480 dividido por 4. X é igual a 120 metros. Ou seja, hipotenusa aqui de cima, 120. E a hipotenusa aqui de baixo, 360. Eu quero saber a altura. Para eu saber a altura, gente, o que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar esse pedaço aqui de cima, que eu vou chamar de y, esse cateto desse triângulo, e esse cateto aqui de baixo, ó, que eu vou chamar de z. Eu tenho o ângulo de 60 e o ângulo de 30. Com relação a esses ângulos de 60 graus e 30 graus, tanto z quanto y, né, porque a relação é a mesma, eles são cateto oposto ou cateto adjacente? O ângulo de 60, o cateto oposto. O ângulo de 30, o cateto, também cateto oposto.
Aqui embaixo eu tenho a hipotenusa, aqui em cima eu tenho a hipotenusa. Das três relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, qual é a fórmula que utiliza cateto oposto e hipotenusa? É a fórmula do seno. Então é essa que a gente vai utilizar. Eu vou fazer seno de 30 para encontrar y e depois eu vou fazer seno de 60 para encontrar z. Encontrando y e z, eu junto os dois e terei a altura dessa estação vista do céu, beleza? Vamos começar pelo seno de 30? Seno de 30 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí é que entra o detalhe. Vocês lembram que eu falei para vocês que 30, 60 e 45 são ângulos notáveis, que vocês precisam saber os valores? Não contaram para vocês no exercício quanto é o seno de 30, porque eles esperam que você, candidato, saiba de cor. Seno de 30 graus é igual a 1/2, né? Lembra da tabelinha lá, tem que saber isso de cor. 1/2. Cateto oposto, y, que eu estou trabalhando com o triângulo de cima. Hipotenusa, 120. Aí ficou fácil, né? Multiplicou cruzado. Vou até colocar aqui do ladinho. 2y é igual a 120. Y, então, é igual a 120 dividido por 2. Y é igual a 60 metros. Então, essa parte de cima vale 60 metros. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora para o triângulo de baixo. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que é igual cateto oposto, z, sobre a hipotenusa, que é 360. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a z sobre 360. Multiplico cruzado. 2z é igual a 360 raiz de 3. Z é igual a 360 raiz de 3 dividido por 2. Z é igual a 360 dividido por 2, 180 raiz de 3. Aí falou no exercício para adotar raiz de 3 igual a 1,7, não é isso? Então vamos substituir aqui, ó. Vai ficar 180 vezes 1,7. Para agilizar nossa vida aqui, vou bater isso na calculadora, tá? 180 vezes 1,7, que dá 306. Então, isso aqui dá 306 metros. Então, a parte de baixo vale 306. A parte de cima vale 60. Agora é só somar. Y mais Z, que Z horroroso. Y mais Z é igual a 60 mais 306, que dá 366 metros. Então, a altura da estação vista do céu com relação à estação central, com o plano, né, o chão, é de 366 metros. 366 metros, letra C aí do nosso gabarito. Belezinha? Deixa eu apagar aqui. A quarta questão aqui, gente, é uma questão do IFMG, da prova do 2019, que fala assim: para diversificar a produção, senhor João dividiu seu terreno em 3 regiões, como apresentado na figura a seguir. Então ele pegou o terreninho dele e dividiu em 3 triângulos aqui, né? Um para plantar abóbora, outro para plantar milho e outro para plantar feijão. Dessa forma, a área em metros quadrados reservada pelo senhor João para o plantio de milho foi de... Quer saber a área que ele vai plantar milho? Como é que vamos resolver isso aqui? Triângulo é base vezes altura, né? A base 5, maravilhoso, mas a altura não tem... isso aqui não é um triângulo equilátero para a gente usar lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o que a gente vai fazer? Vou completar aqui, ó. Fazer um tracejado aqui, fazer um outro tracejado aqui. Que aí eu vou fechar essa figurinha aqui. O que é que eu vou fazer?
Eu vou calcular a área de tudo com esse complemento aqui que eu acabei de fazer, né? Depois eu vou calcular a área do feijão, a área da abóbora e essa área aqui. E o que sobrar vai ser a área do milho, né? A diferença. Essa figura toda, esse terreno todo, com esse complementozinho que eu fiz aqui, é um retângulo. A área de retângulo é base vezes altura. A área de retângulo vai ser 8, né, na verdade, perdão. Quanto que ele tem de altura? 7. Então, a área aqui, 8 vezes 7, 56 metros quadrados. É a área toda. Agora eu vou calcular abóbora, feijão e pedacinho aqui para poder descobrir. Aqui tudo vale 7, aliás, vou fazer esse pedaço aqui de cima, abóbora. Área da abóbora. É um triângulo, base vezes altura sobre 2. A área da abóbora vai ser base 8, altura 4 sobre 2. A área da abóbora, 8 vezes 4, 32, dividido por 2, 16 metros quadrados. Então, a área que ele vai usar para plantar abóbora é de 16 metros quadrados. Gente, tudo isso aqui vale 7. O pedaço de cima vale 4. Então, significa que aqui embaixo vale 3, né? Porque 4 mais 3 vai dar 7. Isso aqui que eu tenho aqui embaixo, desconhecidamente, é um triângulo retângulo. 5 é a hipotenusa, 3 é um dos catetos. Vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto vale esse tracejado aqui de baixo. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 é igual a 9 mais x ao quadrado. 25 menos 9 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25 menos 9, 16. X é igual a raiz de 16. X é igual a 4 metros. Então, esse pedaço aqui vale 4 metros. Tudo vale 8, embora aqui tenha ficado torto, né? Está dividindo ao meio. 8, 4, então aqui também vai ser 4. Então, o triângulo do feijão é um triângulo 4 por 7, porque aqui também tem um ângulo de 90, né, que eu não desenhei. Então, vamos fazer a área do feijão. A área do feijão, base vezes altura sobre 2. A área do feijão é 4 vezes 7 sobre 2. A área do feijão é 14 metros quadrados. E vou fazer a área desconhecida aqui, ó. Vou chamar só de área 1, que é esse pedaço aqui. Deixa eu arredar esse 5 aqui. 5, área 1. Base vezes altura sobre 2 também. 4, que é a base, vezes 3 de altura, dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6 metros quadrados. Então, tudo, o retângulo inteiro, tem 56 metros quadrados. A abóbora tem 16, feijão tem 14, área 1 tem 6. Se eu tiro a abóbora, tiro o feijão, tiro a área 1, o que sobra? O milho, que é a área que eu quero saber. Então, a área do milho é igual a 56, que é o terreno todo, menos 16 da abóbora, menos 14 do feijão, menos 6 da área desconhecida ali, da área 1. A área do milho é 56 menos 16 é igual a 40. 40 menos 14, 30, 26. Menos 6, 20 metros quadrados. A área que vai ser utilizada para plantar milho. 20 metros quadrados é a opção B do nosso gabarito. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a última. A última aqui também é uma questão do IFMG, só que essa daqui é para quem ingressou em 2018, tá? Um pouquinho mais antiga. Fala assim, olha,
Num trabalho escolar, Antônio dispunha de 2 pedaços de palito de sorvete para montar um triângulo retângulo. Um dos pedaços media 16 centímetros, o outro media 8. O pedaço que media 8 foi utilizado como cateto horizontal, então aqui embaixo 8 centímetros, está até aí na figura, né? O outro foi partido a uma distância x das suas extremidades, aqui mede x. A figura seguinte ilustra o que Antônio fez, então ele quebrou o palito maior e ficou com um outro aqui de 8 centímetros para poder fazer o triângulo. A figura seguinte, aí tem a figura, o valor de x em centímetros gente, falou que ele tinha 2 palitos, um de 8 e um outro de 16, ou seja, esse lado e esse aqui juntos tem 16 centímetros. Tudo tem 16. Se aqui é x, o pedaço de cima vai ser 16 menos x, porque tudo tem 16. Eu tiro x, 16 menos x, correto? Então é só aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, 16 menos x ao quadrado. Catetos elevado ao quadrado, um vale 8 e o outro vale x. 16 elevado ao quadrado, 256, menos 2 vezes 16, 32. 32 vezes x, 32x, mais x ao quadrado é igual a 8 elevado ao quadrado, 64, mais x ao quadrado. X ao quadrado positivo, x ao quadrado positivo, corta. Então, menos 32x é igual a 64 menos 256. Deixa eu colocar aqui do lado. Menos 32x é igual a 256 menos 256 menos 64, 2, 25 menos 6, 19, 192, negativo, vezes menos 1, 32x, 192. X é igual a 192 dividido por 32. Isso vai dar exato? Até buguei. Deixa eu fazer aqui. 192 dividido por 32, que não vai adiantar de nada, né? Não sei nem para que eu armei essa conta. Vai dar 6... Isso vai dar exato, não? 6, 12, vai 1, 18, dá 0. Então, x igual a 6 metros, o pedaço quebrado, que é letra B do nosso gabarito. Então, o palito foi partido a 6 metros de distância. Correto? Então, esse aqui é o conteúdo que vai cair no simulado, parte de geometria, trigonometria aí, né? Teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente, esse tipo de coisa, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem. Até a próxima aula.